a semente da serpente, eleição e predestinação. Nós estamos lendo unicamente, simplesmente a Bíblia, os versículos da Bíblia, os assuntos da Bíblia. Então não tem porquê alguém dizer, não é, não pode, não quero. Aí é realmente um absurdo. Aos Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30 e o versículo 33 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem os eleitos, tem aqueles que são chamados por Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, o Machia, seja o primeiro entre muitos irmãos. É um privilégio tremendo isso. E aos que predestinou, quem sabe é o Eterno, e aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. O versículo 33 de Romanos capítulo 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, o Eterno, quem os justifica. Aí degola, esquarteja, queima vivo, não sei o que. Mas isso é tudo macaquice de Satanás. Porque já está sacramentada a salvação. O castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Palhaçada, separação, me deixou por outra menina. Isso é pirula de Satanás. Pirueta de Satanás. Salvação não se perde. Eleito não se perde por nada. Pode torcer. Aos Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 24. É uma leitura extensa. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Quando diz aqui a palavra de Deus, aí as pessoas pensam no livro, porque as pessoas materializam muito Deus. É lógico que a Bíblia é a palavra de Deus materializada, mas é a palavra do Eterno. É aquilo que Paulo quer dizer. Não pensemos que a palavra do Eterno, o Logos, a fala do Eterno, foi errada. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão, depois da promessa. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Entenda, Isaque foi prometido pelo Eterno a Abraão e Sara. Isaque é um tipo de Cristo. A promessa é Cristo, porque do próprio Isaque você vai ver que saiu Esaú e Jacó. De Abraão saiu Isaque, o filho da promessa. Saiu Ismael, que foi um arrumadinho lá de Sara, troncho, que deu errado. Até hoje está aí dando dor de cabeça. Noutras palavras, não são os filhos naturais pelo sexo que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa em Cristo. A promessa é Cristo. Isaque é um tipo do que viria. Cristo é a promessa. É nele que está a perfeição e que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho, Isaque, mas apontando para o Machia, Cristo. E
E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Veja aí, de Isaque saíram. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chamou, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas aborreci, rejeitei Esaú. Esaú, ele tinha a primogenitura por lei, ele era o primogênito, ele tinha todos os direitos, mas ele era tão sem revelação, sem chamado, misericórdia, sem semente, que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, pelo mundo, pela carne, pelos prazeres, pela riqueza. Jacó, todo troncho, todo errado, porém revelado, foi lá e disse: eu quero isso aí, é meu, a minha natureza combina com isso aí. Mas isso apontando para Cristo, trazendo tudo no Antigo Testamento é sombra dos acontecimentos futuros. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso aqui significa: eu conheço, eu sei quem é quem. Não adianta pousar de bonzinho, de crente, de cristão, e não ter a eleição, não vai funcionar. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, porque ninguém daria crédito nenhum a Jacó. Ninguém. Jacó, meu Deus do céu, se você andasse com Jacó, você ficaria horrorizado. Só tem uma coisa: Jacó se arrependia, Jacó tinha respeito pelas coisas de Deus, Jacó visou a primogenitura ao ponto de ir lá e consegui-la, pagou o preço por tudo que fez de errado. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Até hoje essa história é contada, a história de Faraó. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Esse Ele quer é conhecer, sabe quem é cada um. Sabe, Deus sabe. Deus sabe tudo. Mas algum de vocês me dirá, Paulo está dizendo aqui, o versículo 19 de Romanos, capítulo 9. Mas algum de vocês me dirá: ora, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ceticismo. Um ceticismo. Ninguém consegue resistir à vontade dele. Paulo diz assim: mas quem é você? Até nisso você é. Esse Deus aí deixou centenas de pessoas morrer, matou 35 mil não sei onde, o mundo acabou, o dilúvio. Quem é você? Quem somos nós? Mas quem é você? Paulo diz: ó homem, para que questiones a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: porque me fizestes assim? Quem é você? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um barro para fins nobres e outro para uso desonroso? Até porque ele sabe, lá no Éden, Satanás entrou na humanidade através do coloio da serpente com Eva e gerou filhos indignos, malignos, satânicos, que é filho dele, perdidos. Não adianta, vai fazer o mal. Você vai dar a mão a ele, você vai apertar a mão dele, ele te morde.
É natureza maligna mesmo. É o vaso para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição, até hoje, porque se Deus quisesse teria resolvido tudo lá no Éden, rapaz. Acabava com Eva, acabava com a serpente, acabava com tudo. A longanimidade de Deus chegou até hoje, 6.000 anos depois. Entende? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, que é a representação da fé, da religião, mas também dentre os gentios, que é a representação de tudo que não presta. Fazer o quê? Eu só tenho que agradecer, porque eu estou dentro, estou limpo. O sangue do Cordeiro me limpou, porque eu não teria como. A promessa se cumpriu há 2.000 anos atrás. Pagou tudo, pagou toda a minha dívida no Calvário. O Cordeiro Imaculado. Romanos, capítulo 11, versículos 2 ao 5, e o versículo 7, 8 e o 28. Vamos ver aqui o que é que diz. Tem um tempinho aqui, vai dar para... Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Vai falar sobre Israel. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora eles também querem me matar, Senhor. E qual foi a resposta divina? Isso é para Israel. Qual foi a resposta divina? A primeira passagem, a primeira leitura fala dos gentios, tanto os judeus quanto os gentios. Aqui aponta mais para Israel. O porquê de Israel ter feito o que fez? Vamos lá. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Israel parou, Deus parou com Israel, Deus partiu. É as 70 semanas de Daniel, se eu não estou enganado, não sou preciso desse negócio. Mas Deus cortou o relacionamento com Israel e passou para os gentios. E faz 2.000 anos que Deus está tratando com os gentios, de acordo com Apocalipse capítulo 11. Deus vai parar o relacionamento, vai cortar, já separou a sua noiva eleita, querida, amada. O Messias vem, o Mashiach vem, levará a sua noiva para o palácio. E as duas testemunhas voltarão com o evangelho para Israel. Vamos lá. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Predestinação, isso tudo estava no pensamento de Deus, no subconsciente, no plano de Deus. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Eles foram endurecidos para que o evangelho viesse para nós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Israel é o povo eleito de Deus. Os gentios é a noiva eleita de Deus. Shalom a Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Não consigo entender